Vamos falar mais sobre esse assunto e outros destaques da economia com o Sérgio Vale, nosso comentarista de economia. Sérgio, uma boa tarde para você. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Sérgio. A gente vê um número como esse vindo da Europa, todo mundo fica preocupado. Antes da gente falar dos impactos aqui para o Brasil e para a economia mundial, queria entender com você o que aconteceu na Europa ou o que está acontecendo. Podemos apontar os motivos para essa recessão técnica? Olha, Carol, o que acontece na Europa é uma consequência, na verdade, do que a gente está vendo acontecer mundo afora nos últimos 2 anos, né? A gente viu por conta da crise da pandemia, todo o choque que a gente teve no setor de oferta de produção e de exportação no mundo ao longo desses últimos 3 anos por conta da pandemia. Um choque inflacionário aconteceu nesse período, afetou os Estados Unidos, afetou a Europa, afetou o Brasil. A gente tem lidado com essas questões desde então. No caso europeu, além da questão específica da pandemia, do choque de oferta, a gente ainda teve a guerra da Ucrânia ano passado, que jogou os preços de energia para cima, especialmente de gás natural, e a inflação europeia foi para um patamar ainda mais agressivo do que a própria inflação americana e até a inflação brasileira ano passado. Então, eles estão com uma inflação muito elevada, a taxa de juros está subindo, mas está num nível, digamos assim, bem mais baixo do que a gente vê nos Estados Unidos aqui no Brasil, e a consequência é isso, Carol, uma inflação muito alta, você tendo que subir taxa de juros, você acaba fazendo com que a recessão apareça como está aparecendo agora. Então vamos lá, Sérgio, quando a gente olha para a zona do euro em recessão, a gente pode falar aí de uma previsão de recessão mundial no caminho para uma confirmação? O Brasil pode também ser afetado por essa recessão na zona do euro? A gente tem uma desaceleração no mundo acontecendo esse ano, né, por conta desse processo inflacionário e alta de juros generalizadas que a gente está vendo acontecer mundo afora. No caso brasileiro, a gente tem uma diferença, né? Primeiro, a gente começou a subir juros antes, a inflação já está cedendo aqui, então a gente está falando nesse momento de começar a baixar a taxa de juros no segundo semestre, enquanto quando a gente fala de Estados Unidos e de Europa, a gente ainda está falando de um processo de juros que vão ficar elevados durante mais tempo. E no caso brasileiro, a gente tem o efeito positivo das commodities. No primeiro trimestre, a gente viu acontecer o forte impacto da produção de soja, né, do setor agropecuário, que ajudou e está ajudando a ter um crescimento do PIB esse ano mais forte. Então, Carol, eu acho que recessão aqui a gente não vai ver. Havia uma percepção, um risco disso no final do ano passado. Tá? Mas agora, olhando para frente, segundo, terceiro e quarto trimestre, difícil ver aí um cenário recessivo acontecendo por aqui. Quer dizer, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, contamina a gente menos do que eventualmente contaminava no passado, e a gente, de certa forma, está um pouco mais protegido, porque as commodities acabam ajudando a gente a manter um ritmo relativamente razoável de crescimento.